Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Enem 2022. Eu vou fazer agora a questão 109 da prova de Ciências da Natureza. A questão diz assim: detectores de fumaça baseados em ionização funcionam como se fossem um nariz eletrônico, acusando a presença de moléculas incomuns, a fumaça, em seu interior. Dentro do aparelho, conforme esquematizado na figura, existe uma câmara de ionização aberta para o ar e preenchida com íons, formados pelos choques das moléculas de ar com as partículas emitidas pelo elemento químico américo. O américo expele no interior da câmara pequenas partículas radioativas chamadas partículas alfa, que são núcleos de átomos de hélio. Com o choque, são formados cátions e ânions, que transitam em direções opostas entre dois eletrodos. Enquanto houver cátion e elétrons se movendo no interior da câmara, uma corrente se estabelece entre os eletrodos do circuito. E, por se considerar que tudo está bem, o alarme permanece em silêncio. Entretanto, se um incêndio acontecer, partículas de fumaça entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização. As partículas de fumaça se prendem aos íons e o circuito no detector acusa essa mudança imediatamente, acionando o alarme. Assim que o incêndio é controlado, a fumaça é removida da câmara de detecção e a câmara de detecção fica limpa. Os íons voltam a se deslocar entre os eletrodos como antes. O circuito é desligado e o alarme para de tocar. O sensor percebe a fumaça quando ela interrompe o quê? Veja bem, a gente pode pensar o seguinte: o américo, né? De acordo com a figura, o 243,95, ele, né, vai emitir as partículas alfa. Quem são essas partículas? As partículas de hélio, né, que é 4,2. A partícula alfa que a gente tem ali, mais as moléculas de ar, tá? Elas vão liberar dentro da câmara, entre os eletrodos, os cátions mais os elétrons. Ele disse isso aqui, né? Aí ele falou o seguinte, que enquanto houver cátions e elétrons se movendo no interior da câmara, uma corrente se estabelece entre os eletrodos do circuito. O que ele quis dizer com isso? Que enquanto os cátions e os elétrons estão se movendo, eu tenho corrente elétrica dentro do circuito. Então, quando eu tiver fumaça, eu não tenho a corrente elétrica percorrendo o circuito. Então, vamos dizer assim, a pergunta é, o sensor percebe a fumaça quando a fumaça interrompe o quê? O fluxo de elétrons, ou seja, a corrente elétrica. Então, é a fissão nuclear do gás hélio? Não, está errado. A passagem de corrente elétrica entre os eletrodos. Resposta na letra B. A transmutação das moléculas de ar, nada a ver. O decaimento radioativo do américo. Não tem decaimento radioativo. A fusão nuclear entre o hélio e o américo. Não, isso aqui não é uma usina nuclear, né? Então, a resposta realmente está na letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.